primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico louva a onisciência divina, a sabedoria de Deus. Deus conhece todas as coisas, Ele sonda o abismo e o coração. O Altíssimo possui toda a ciência, Ele conhece todas as coisas, foi Ele quem ordenou o universo. A palavra do Senhor criou os céus. E o Evangelho fala de Bartimeu, aquele cego que vivia na saída de Jericó, na porta da cidade, e que Jesus cura. Santo Tomás de Aquino, numa oração que ele escreveu para ser rezada antes do estudo, lembra que Deus é a suma sabedoria que criou todas as coisas, que ordenou todas as coisas, e que nós nascemos em duas trevas, a do pecado e a da ignorância. E Deus é a luz. A luz é que nos permite enxergar, a luz é que nos permite ver as coisas. E Deus é luz, como diz São João. Então, nós que nascemos nas trevas do pecado e da ignorância, se somos iluminados pela luz de Deus, pela luz de Cristo, passamos a enxergar as coisas nitidamente, passamos a ver as coisas como elas realmente são. Como diz o famoso livro O Pequeno Príncipe, só se vê bem com o coração. A fé é uma visão. Deus nos deu a inteligência para ver, para enxergar, para interpretar as coisas, conhecer o mundo, conhecer o próprio Deus. Mas o pecado embotece a nossa inteligência fica como que embaçada. É a luz de Deus que vai nos fazendo enxergar as coisas direito. No Evangelho nós encontramos duas jaculatórias, duas orações curtas que muitos santos usavam e que nós podemos usar também. Aliás, a Igreja recomenda muito que durante o nosso dia nós repitamos algumas jaculatórias para elevarmos constantemente o pensamento a Deus, porque se a pessoa faz a sua oração da manhã, depois faz a oração da noite, por mais que ela faça bem a sua oração, fica um vácuo durante o dia. Nós deveríamos nos lembrar de Deus várias vezes durante o dia, elevar o pensamento a Deus várias vezes durante o dia. Para isso existem as jaculatórias. E nós encontramos duas aqui no Evangelho de hoje. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ou simplesmente, filho de Davi, tem piedade de mim. E depois, mestre, que eu veja, Senhor, que eu veja. Muitas vezes nós temos dificuldade de ver, de enxergar as maravilhas de Deus, a bondade de Deus,
sobretudo em situações difíceis, nós devemos repetir essa oração do cego Bartimeu, essa jaculatória. Como ele, nós somos cegos e pobres. E nós devemos dizer: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Senhor, que eu veja, ilumina-me com a tua luz. Deus nos faz participar da sua ciência, do seu conhecimento. Ele que conhece todas as coisas profundamente, inclusive nos conhece melhor do que nós mesmos. Até para nós nos conhecermos, para nós conhecermos Deus, para nós avaliarmos bem as coisas e enxergarmos a realidade de modo adequado, nós devemos pedir a Deus a visão. A fé nos dá uma luz extra. Nós temos a luz natural da razão, que o pecado emboteceu, e Deus nos dá uma luz sobrenatural, que é a luz sobrenatural da fé. E assim nós podemos começar a enxergar as coisas melhor, ver as coisas como elas realmente são, com os olhos de Deus, a partir de Deus. Só se vê bem com o coração. Então, ao longo do nosso dia, nós poderíamos, não apenas hoje, mas sempre, repetir algumas jaculatórias, especialmente essas que ouvimos hoje. Senhor, que eu veja. São José Maria Escrivá repetia muitas vezes essa oração ao longo do dia. Senhor, que eu veja. E também Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E assim nós vamos enchendo o nosso dia, a nossa vida, com a presença de Deus, elevando o nosso pensamento a Deus. Muitas vezes durante o dia, e ele vai se enchendo com a presença de Deus. Ele nos dê essa visão espiritual, nos dê a capacidade de ver, de enxergar com os seus olhos, enxergar as pessoas, enxergar as realidades, enxergar a nós mesmos com os seus olhos. Ele que é onisciente e vê bem todas as coisas e conhece profundamente todas as coisas. Amém.